conversar um pouco mais sobre esse cenário, inclusive político, a gente traz agora o Miguel Daoud, ele que é analista de economia e de política também. A gente já pega o gancho aqui nesse papo, né, nessa notícia que a gente está trazendo. Miguel Daoud, muito obrigada, sempre está aqui com a gente. Ótima tarde para você. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Daoud, a expectativa por esse arcabouço fiscal é muito grande, né? E aí agora vem essa fala, desse momento aqui, a Haddad saindo lá da casa, né, do presidente do Senado, dizendo que a reação, né, dos líderes ali das casas e também de líderes de bancadas, essas reações foram positivas, né? E aí ele fez uma observação, que foi quanto à apresentação do arcabouço. Ele fez: estamos fazendo contas sobre desvinculação de fundos constitucionais para fechar parâmetro e também, né, podemos anunciar arcabouço fiscal e PPPs conjuntamente ou não. Sempre deixando uma dubiedade ali no que está se falando, mas só o fato dele confirmar essa boa reação, você acredita que isso é uma sinalização interessante? Ou seja, significa dizer que vai agradar tanto a ala política como também a área econômica, que é uma grande preocupação que a gente tem hoje, Daoud? Olha, todos nós esperamos que sim, né? Mas a gente sabe que não existe milagre. Quando ele fala que vai cortar alguns fundos, né, significa que hoje nós temos aí mais de 200 fundos vinculados a determinadas atividades. Em primeiro lugar, nós precisamos saber quais são esses fundos e quais seriam os impactos na nossa economia. Eu acho que é importante a gente entender que não é uma tarefa fácil. Eu acredito mais, né, na possibilidade de que o governo tenha competência para levar ao mercado de que ele estaria comprometido com os ajustes que deveriam ser feitos. Nós temos aí hoje um rombo nas contas previstas de 230 bilhões. O Haddad fala que cortaria esse fundo, esse déficit para 100 bilhões. Aí teria que ver quais seriam esses fundos que vão ser interrompidos, se vai haver desoneração, né, se vai voltar a onerar determinadas atividades econômicas, e tudo isso vai depender muito, né, de como ele imagina. Eu acho que o importante, né, eu acho que o mercado não fala isso, mas nós sabemos que a questão da relação dívida-PIB, na minha opinião, na minha modesta opinião, não é uma situação desesperadora. O que eu vejo como desesperador é a taxa de juros, né? Nós vamos pagar de juros aí esse ano quase 800 bilhões de reais, né? O Brasil vai pagar para rolar essa dívida. Nós estamos vivendo uma crise de liquidez, uma crise de crédito no mercado internacional, né? Aí o Banco Central fala: bom, eu vou reduzir a taxa de juros. Qual vai ser o impacto disso na credibilidade, no aumento do crédito para o Brasil? Hoje o Alckmin disse: não, mas a inflação não é de demanda, é de oferta. Não se combate com taxa de juros. Então, qual é o instrumento que o governo vai dar para o Banco Central poder acreditar de que essa inflação de oferta estaria contemplada nesse arcabouço fiscal de forma a evitar essa aceleração da inflação? Eu já disse aqui, a minha opinião é que essa inflação ela adquiriu uma inércia, né? E essa inércia você só consegue interromper se você tiver um gerenciamento das expectativas, ou, como dizem, a ancoragem dessas expectativas dentro de padrões factíveis. Eu acho que é muito cedo para que a gente possa entender o que vai acontecer. Temos que esperar realmente esse arcabouço fiscal para que a gente possa analisar com cuidado, com carinho, para ver se realmente ele vai ser factível da forma como vem sendo colocado. Deixa eu só trazer aqui até, inclusive, o Twitter do Pacheco, ele que acaba, né, de publicar, inclusive, aqui essa reunião que, né, trouxe aqui algumas aspas do Haddad na saída dessa reunião com o Rodrigo Pacheco, e ele publicou agora aqui no Twitter dele exatamente o seguinte: olha, recebi do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanhado do secretário executivo do Ministério, Gabriel Galípolo, e do senador Jacques Wagner, líder do governo do Senado, linhas gerais da proposta do novo marco fiscal para substituir o teto de gastos.
temos de promover uma ampla discussão no Congresso, no sentido de assegurar os investimentos que precisam ser feitos nas áreas da saúde, da educação, da segurança e da infraestrutura, além dos projetos sociais, mas sem deixar de lado a sustentabilidade das contas públicas. Ele divulgou aqui, inclusive, uma foto, está aqui Fernando Haddad, Rodrigo Pacheco aqui do lado, né? Agora há pouco, tem alguns minutinhos apenas, né, que ele trouxe aqui esse Twitter e grifando aqui, ó, que é preciso ter uma conversa aí muito grande com o Congresso, ter uma ampla discussão, promover uma ampla discussão no Congresso para assegurar esses investimentos na área da saúde, da educação, da segurança e infraestrutura e projetos sociais, mas sem deixar de lado a sustentabilidade das contas públicas, que é uma grande preocupação do mercado, é uma preocupação do PT em manter isso, é uma preocupação do mercado em manter a saúde das contas públicas e, no final das contas, Gabriel, a gente fica, né? O que vem desse arcabouço fiscal? Exatamente, incluindo outro tema que o Miguel ele abordava na sua fala. A gente critica muito os juros, mas se não os juros, qual ferramenta utilizar? Então, acho que a gente tem que promover esse debate tanto para a saúde das contas públicas. Nós estamos pagando muito dinheiro em juros para dívida pública, nós estamos também impedindo os investimentos de grandes companhias por conta desses juros, às vezes inclusive proibitivo. Só que, por outro lado, ainda precisamos da taxa de juros. Acho que se estende essa mesma discussão para o arcabouço fiscal. Mesmo com a necessidade de investimentos, mesmo com a necessidade de investimentos em saúde, educação, segurança, como equilibrar as contas no final do dia? Parece claro esse caminho da UDA? Há algum ponto específico que deve estar presente nessa reforma como uma solução apresentada pelo mercado? Ou ninguém faz a mínima ideia de como pode ser apresentada esse equilíbrio entre as duas questões? Porque muito se criticava sobre o teto de gastos por ser proibitivo para investimentos. Há alguma forma hoje discutida no mercado que possibilite esse equilíbrio, ou terá realmente de ter essa luz do executivo para a gente descobrir como fazer isso? Parece impossível ou há um caminho para equilibrar esses dois fatores? Olha, algumas informações nós temos em relação a como esse assunto vai caminhar. Né? Hoje, o teto de gasto, eu concordo plenamente, ele é inviável, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo, porque quando ele foi elaborado lá pelo Michel Temer, não se sabia que nós íamos ter uma pandemia, não se sabia que nós teríamos aí essa situação da Ucrânia, né? Agora, essa alta de juros que está enxugando a liquidez, não se sabia que isso ia acontecer, porque se soubéssemos, o teto de gasto não teria nenhuma viabilidade como teve. Né? O próprio governo Bolsonaro não conseguiu, né? Precisou mudar o período de apuração, depois precisou de decretos. Se nós formos somar tudo isso, nós vamos chegar na casa aí de quase 1 trilhão que o teto de gasto proibiria de ser colocado. O que o governo espera? Né? Então, aqui tem alguma linha desse arcabouço que que o Haddad coloca. Nós temos despesas e temos receitas. Né? O que nós percebemos é que há um aumento das receitas. As receitas estão aumentando. Né? Quando o presidente do Congresso da Câmara, né, o Arthur Lira, fala da questão de saúde e educação, as verbas destinadas à saúde e educação ficariam vinculadas à receita, né? Não mais à questão do PIB, né? Porque hoje você tem um percentual, hoje seria relacionado à questão da receita. Aí o que você teria? Você teria uma flexibilização, né, em momentos em que a economia estiver bem. Em momento que a economia não estiver bem, você tem uma flexibilização sem ferir lei de responsabilidade fiscal entre receita e despesa. E de forma que a evolução da dívida, né, não se descolasse muito, né? Se você espera um descolamento bem acentuado
bem acentuado não, em relação ao que nós temos hoje, e aí você estabeleceria que essa alta, né, da relação dívida-PIB estaria dentro dessa previsibilidade, mas que lá em 2030 talvez ela começasse a cair, né? Então tudo está calçado na questão da credibilidade, mas aí a gente vamos dizer aquele cara chato, né? Como é que você faz um país crescer? Fazendo um país crescer, você tem que investir. Como é que da onde você terá dinheiro para investir? Você tem que ter dinheiro a custos que o investimento, que a taxa de juros, não seja maior que a rentabilidade operacional de qualquer atividade, né? Senão você não vai conseguir investir. Se você investe, você cresce. Se você cresce, o PIB cresce. O PIB crescendo, você aumenta a arrecadação. Aí você flui esses percentuais para os setores principais sociais da economia desta forma. Mas aí é uma engenharia, né? Ela é teórica. E eu vou fazer uma reforma fiscal. Eu, particularmente, sou meio cético, né, com uma reforma fiscal, quando o Congresso hoje, grande parte da bancada do Congresso é aquela bancada TikTok, que fica no TikTok, no WhatsApp, no Instagram, e não tem nem noção do que vem a ser uma reforma tributária, né? Então, eu acho que temos aí uma grande dificuldade. Então, o que o governo, né, Lula tenta fazer é convencer o mercado de que esse arcabouço fiscal, né, será factível diante de certas medidas. Agora, você sabe que o mercado é cético, né? Ele precisa, como São Benedito, né, saber para crer. Então, vamos ver, né? Não existe uma forma de você apertar um botão e falar, não, a partir de amanhã tudo será diferente. Não, a economia real, ela não muda na velocidade que muda, né, a expectativa. Se você tem uma estrutura para mudar a expectativa e trazer para o presente um cenário mais otimista, você começa a mexer mais rapidamente com a economia real. Então, aí que está o segredo. Mas a gente já percebe claramente dentro do PT que tem setores que não concordam. Quando o Arthur Lira coloca, não, nós vamos discutir isso amplamente no Congresso. Eu não sei se o Congresso está disposto a discutir nesse momento qualquer medida, pelo menos no passado nunca teve, né? Só discute quando a coisa chega, quando a corda fica no pescoço. Será que ele está disposto a discutir isso agora com essa polarização ideológica que ainda existe no Congresso? O Arthur Lira já disse, a situação aqui está difícil. Então há uma grande preocupação, sim, né? E eu acho que a gente, né, nós temos que se preocupar exatamente porque essa crise que vive aí o mercado internacional não acabou, né? Tem muito dinheiro fumaça ainda que vai sair de algumas atividades que vai gerar dificuldade de liquidez, né? O que a gente percebe claramente é que há uma ação organizada dos bancos centrais em não repetir erros do passado, em dar liquidez. Isso é um sinal positivo, mas trazendo aqui para o Brasil, não sei, né? Vamos reduzir taxa de juros, será que o Banco Central está preparado para reduzir essa taxa de juros na velocidade que é necessária, né? Diante de expectativas que o governo vem gerando, né? Positiva em função de mudanças que o Congresso vem também se dedicando, né, a fazer uma adequação da nossa tributação a uma realidade econômica mais premente. Então, tudo isso, quer dizer, teoricamente a gente sabe a fórmula, mas agora, quando você coloca essa teoria e joga na cabeça de um Congresso que, a meu ver, não está comprometido com o país, nós já estamos chegando em abril. O que mudou no Brasil? Qual o projeto do presidente Lula para o Brasil? As comissões do Congresso ainda não se sabe. Estão discutindo o quê? CPI dos atos do dia 8, estão discutindo CPI, estão querendo... Então, você não vê um foco, né, do nosso parlamento na gravidade que o Brasil, quer dizer, que o mundo está vivendo, que o Brasil faz parte desse planeta, não está em outro planeta,
né? Porque tinha ministro que achava que o Brasil estava em Marte, ele não estava aqui. Então, o que nós precisamos é exatamente esse entendimento, né? Mas a gente nunca... vocês podem reparar, não existe no contexto da discussão econômica do Brasil a necessidade de cada ente da federação de ter um comprometimento com medidas que tragam para o presente um cenário para que a economia possa começar a mudar rapidamente. Nós estamos chegando em abril e o mercado financeiro não sabe ainda. A liquidez está ali estreita. Então, essa habilidade, ela tem que existir por parte dos entes da federação, do judiciário, do legislativo, do executivo, para que a gente possa levar esse cenário para frente. Então, eu continuo insistindo nessa tese, porque a gente sabe que o que vai mudar, o que teria que mudar é exatamente a expectativa. Se não mudar, a economia real não muda com promessas ou com estimativas que possam vir ser feitas. Miguel, para falar que eu não vi nenhuma votação importante na Câmara e no Senado, eu vi uma votação para reduzir o expediente dos senadores e deputados. Então, acho que essa votação ela foi bem recebida pelos políticos aqui brasileiros. Agora, sobre outras grandes questões referentes à nossa posição geográfica, à nossa posição econômica, a crise internacional na economia, eu acho que está passando um pouco batido aí dos nossos amados políticos. Daudi, só para poder a gente não deixar de falar, inclusive, né, você como economista aqui, eu prefiro aproveitar a sua presença para falar um pouquinho sobre essa crise que a gente está vendo no sistema financeiro, sistema bancário aí no mundo, né? Ou seja, no final de semana, muita corrida contra o tempo aí para poder tentar essa recuperação em relação ao Credit Suisse, a gente vendo aí ações de grandes bancos despencarem, inclusive, o alerta, o medo que fica, né, dos investidores é até da própria população do mundo inteiro. O que vai acontecer amanhã? Será que eu vou conseguir tirar o meu dinheiro ou não? E mais, o setor bancário no Brasil está blindado a qualquer tipo de situação que esteja acontecendo lá fora. Esses bancos que estão lá fora, todos hoje sofrendo com todo esse cenário, né, econômico, o Brasil, as instituições brasileiras estão blindadas de alguma forma disso ou não, Daudi? Estão totalmente blindadas, por uma razão muito simples, né? Os bancos do Brasil carregam títulos do governo brasileiro, né? Então, por isso que há uma necessidade do Brasil ter o equacionamento dessa questão da sua dívida, do que ele paga de juros, porque hoje os títulos do governo estão na mão dos bancos, né? Nós não temos títulos, né, diretamente que poderiam ser atingidos, que possa nos atingir agora, né, com essa crise internacional. Porque o que eu vejo de positivo, né, e o que eu vi de positivo é uma ação ordenada, dos bancos centrais, de poder equacionar, de continuar dando liquidez para o mercado, né? Mas hoje eu li alguma coisa, vi que as pessoas, mas poxa, o UBS comprou o Credi, por que o mercado está ruim? Vocês sabem muito bem, né, que o mercado, ele tem pessoas que acreditam em alguma coisa e pessoas que não acreditam. Então, as pessoas que não acreditavam, né, os investidores, melhor dizendo, que não acreditavam de que esse acordo sairia no fim de semana e que os bancos centrais anunciariam uma ação ordenada para evitar as crises que nós tivemos no passado, essas pessoas tiveram que ajustar suas posições. E quando você vai em busca de um ajuste de posições, dependendo em que posição você estava, você acaba gerando esse movimento que nós vimos hoje, né? Que as pessoas, mas por que então está caindo? Por que... É questão de ajuste de posição. Amanhã será outro dia. Amanhã, esse cenário pode ser diferente. Então, mas o mais importante, eu acho que os nossos amigos que estão aí nos assistindo, os investidores, tenham em mente o seguinte: os bancos centrais estão preocupados, eles vão dar liquidez para esse mercado, eles não vão deixar o sistema financeiro ir para o brejo, ou tentar ir para o brejo. O que a Suíça fez, nunca fez, né? Vai jogar aí bilhões para poder segurar o sistema financeiro. Então, isso tem duas coisas, né? Se perguntar para o Daudi, que é pessimista, ele vai dizer, porque a situação está feia, né? Por isso que está todo mundo
preocupado se os bancos estão fazendo isso. Não, e o otimista vai dizer, não, daqui para frente nós vamos continuar, né? Caminhando, evidentemente, com dificuldade, porque enxugar quase aí 18 trilhões de dólares do mercado que estão voando em atividades sem rentabilidade operacional não vai ser uma tarefa fácil, mas o fato de haver um comprometimento dos bancos centrais, né, e dos grandes países em tentar segurar essa crise é otimista, né? Então, nesse momento, eu acho que começam a surgir grandes oportunidades de investimento, né? Mas, evidentemente, com moderação. Não é achar que vai ficar rico a semana que vem, né? Se você tem moderação, eu acho que sempre tem oportunidades. Porque se você analisar, pegar o mercado financeiro e retroceder 120 anos, você vai perceber que sempre teve oportunidades e o mercado nunca acabou, nunca virou pó, né? Com exceção em algum momento de guerra, e o resto foi tudo questão de oportunidade. Então, portanto, vamos ser otimistas, né? Vamos acreditar de que essa crise não vai ter um desfecho muito pior dessas passadas recentes que nós tivemos. Só para reiterar aqui, uma ação bem rápida do Banco Central Suíço, despejando dinheiro para o Credit Suisse equalizar as suas operações, estabilizar as suas operações. Nós tivemos vários bancos centrais ao redor do mundo se juntando para fornecer mais liquidez em dólar aos mercados internacionais, inclusive aumentando a recorrência dos contratos de swap cambial negociados entre os países. São 6 bancos centrais das principais economias do mundo que integraram essa ação. Nós tivemos hoje a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, dizendo que também fornecerá liquidez, caso necessário, para instituições europeias. Então, como você bem mencionava, os bancos centrais se movimentando nesse interim, né, Débora? Acho que fica essa mensagem para os investidores. Tem os mais pessimistas, tem os mais otimistas, mas, claro, essa noção do que está acontecendo ao redor do globo. Mas, Gabriel, uma coisa que essa semana está no radar aí, que vocês têm, inclusive, comentado, é a questão dos juros nos Estados Unidos, né? No FED. Na minha opinião, o FED vai segurar. Ele vai dar 0,25 e vai dizer, pessoal, vamos ver, vamos avaliar, né? Porque as consequências hoje de uma taxa de juros mais alta poderão ser bem piores do que você manter essa taxa em 0,25. Então, isso sim chama-se gerenciamento de expectativa. Porque o que quebra um banco não é a questão contábil do banco, né? O que quebra um banco é o boato, né? Se você larga e deixa o mercado livre, você sabe que o mercado só tem, quer dizer, como você jogar alguém no rio de piranha, né? Então é perigoso, de tubarão, mar de tubarão. Então, o que você tem que fazer é gerenciar a expectativa. E, nesse sentido, Gabriel, você resumiu muito bem. Os bancos centrais estão preocupados em dar liquidez, estão avisando, e isso tudo a pessoa não vai sair correndo para mudar as suas posições, porque nem vai adiantar, né? Nem adiantaria. Então, ficar tranquilo, né? Esquece um pouco, né? Esfria a cabeça, e que essa situação vai passar como todas as outras passaram. Depende do posicionamento que você tem. Se você é uma pessoa que está muito alavancada, e não vejo que, se até agora você não foi chamado para margem ou coisa parecida, que isso pode piorar para que isso acontecer. A gente vai ter essas crises, né? Da outra vez que a gente conversou, eu até disse isso. Essas crises vão se intensificar, mas não numa proporção que leve em risco o sistema financeiro. Perfeito. Daudi, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, sempre muito bom poder ouvir aqui a tua opinião. Muito obrigada mesmo, até uma próxima. Até uma próxima, obrigado a você e obrigado a todos. Maravilha, Daudi, muito obrigado.